Abençoe a vida do irmão Paulo César, que o Senhor venha derramar sobre ele a graça, a autoridade do céu. Senhor, que o teu servo nessa noite venha falar, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que tu venha, Senhor, através da vida do teu servo, Senhor, trazer a exortação, a edificação necessária para as nossas vidas. Abençoa a sua casa, a sua família. Deus amado, cobre ele com o teu sangue. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Obrigado. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma alegria, né? A gente poder estar novamente aqui. Uma graça poder ser escolhido pelo nosso Deus, nosso Pai, a poder ser usado por Ele como instrumento de graça, de bênção para a igreja. Isso muito nos alegra, nos deixa contentes. E também, irmão, nós ficamos tranquilos, ficamos à vontade, literalmente à vontade, porque a presença do Espírito Santo, o Senhor nosso Deus está aqui, amém? Foi o que nós cantamos aqui, né? A tua presença, Deus, é o que nos alegra, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos conduz. Irmãos, Ele vai trazer a palavra, Ele vai falar com vocês. Eu sou apenas instrumento da vontade dEle. Amém? E a gente se coloca na presença dEle como a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Quero me colocar aos pés dEle para que seja um momento de nós quebrarmos o nosso vaso de alabastro. Ser, como se diz, o nosso sacrifício, ser instrumento dEle, que não é muito difícil, porque Ele que fala, né? Ele que conduz, amém? Então eu queria primeiramente convidar a nossa igreja a ficar de pé, para a gente poder fazer a leitura da palavra, que está em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Romanos 8, 1, 11, diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, igreja, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Podemos nos sentar. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, meu Pai, em que Tu me convidas, Senhor, me chamas, Pai, a servir de instrumento Teu, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai. E eu me coloco na Tua presença, Senhor, como instrumento Teu, para fazer e cumprir a Tua vontade, Senhor. Portanto, usa-me, Senhor, como instrumento de glória para o Teu nome e para abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu quero vos dizer que tudo que sairá daqui será do Espírito Santo. Eu não estou aqui falando para minha satisfação, nem para minha glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então tenham misericórdia desse pobre servo, se alguma coisa que for dita não vos for agradável, né, doer um pouco nos ouvidos, causar alguma comichão ou algum incômodo. Mas a palavra vem para nos edificar, para nos confortar, nos consolar e também para nos edificar. Amém? Então, esse texto a que o Espírito me levou, a gente quer primeiramente fazer a contextualização com a nossa realidade, a nossa sociedade, o nosso mundo de hoje. Nós estamos no mundo, no momento em que temos o maior avanço tecnológico da humanidade. A ciência, as comunicações, o conhecimento humano é simplesmente o mais avançado que nós temos desde os primórdios da humanidade. Segundo as estatísticas atuais, o conhecimento hoje do mundo, ele dobra a cada 6 meses. Tanto que na era do conhecimento que nós estamos, hoje uma criança, ela praticamente, quando está aí, como o meu menino na 2ª série, ela está vendo matéria de quem antigamente estava aí na 6ª série. Tamanho é a evolução. E também sabe coisas que Galileu Galilei era o que ele sabia na época, há 500 anos atrás. Então é um mundo que cresce velozmente, assustadoramente, Coisas que acontecem do outro lado do planeta em questão de minutos, nós ficamos sabendo. Nós tomamos conhecimento por força de satélites, por força de informações que, em função da tecnologia, estão instantaneamente em nossos celulares, em nossas casas, pelos aparelhos de TV. Não é verdade? E essa era de conhecimento e de globalização vai nos trazer uma advertência pela palavra, que eu vou ler aqui para vocês. Está na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Para esse mundo que a gente tem cheio de conhecimentos, de teorias, filosofias e etc. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, nós temos: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Irmãos, essa advertência é porque muitas vezes a igreja, vamos falar um pouco da igreja que nós temos hoje, nós aqui e toda a espalhada pelo mundo. Como está vivendo a nossa igreja diante de toda essa revolução tecnológica, financeira, de informações? Como está vivendo essa igreja? Muitas vezes essa igreja, por conta do conhecimento, é uma igreja que se acha orgulhosa, porque sabe muito, porque conhece muito. E aí terminamos fazendo o quê? Optando por ideias do mundo, optando por filosofias do mundo. E aí lhes dou um exemplo claramente do que acontece dentro da nossa igreja. Quantos, e aí a gente pode pegar justamente na internet as notícias, quantas igrejas não estão passando dificuldade, porque os crentes, os filhos de Deus, se acostumaram com cultos eletrônicos.
Não, eu vou ficar na minha casa, no conforto do meu lar. Olha a tecnologia aí. Para que eu preciso ir lá até a igreja, ficar junto dos irmãos, me desgastando? Vou pegar o meu carro, vou pegar um ônibus, vou a pé, correndo risco de acidente, de assalto, ou disso e daquilo. Não, eu vou ficar na minha casa, está ali a TV, eu ligo a TV, assisto o meu culto, o meu louvor. É ou não é, meus irmãos? A tecnologia mudando o comportamento dos cristãos. Será que a gente pode ficar congregando só por meio da tecnologia? Inclusive, nós temos pessoas nos assistindo. Agora, a tecnologia é algo de bom, evidentemente. A palavra alcança muitos milhões de pessoas e vai transformando, é verdade. Mas se eu, como cristão, tenho condição de me deslocar, de andar, de caminhar, não estou com nenhum problema de saúde, nenhum problema físico, nada me impede, por que que eu não venho à casa do Senhor louvar, honrar e exaltar o nome dEle? Por que que eu não venho? Por que que eu devo ficar no meu conforto do meu lar? Há uma justificativa que na verdade atende ao meu corpo, à minha carne, à minha vontade e não a dele. Ele não disse: congregai-vos, estai junto uns aos outros como brasas, para que não se apague o vosso fogo? Não é isso que diz a palavra, não? E uma outra coisa, meu irmão, como ele está colocando pessoas livres, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele diz que nós podemos escolher, mas nós não somos escravos do mundo, não somos escravos do pecado. Foi o que nós cantamos aqui, o que nós louvamos aqui. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós somos escravos do Senhor. Eu não faço mais a minha vontade, eu não cumpro mais o meu querer. Eu agora tenho que cumprir a vontade dEle. É ou não é assim? Não é a vontade dEle não que eu tenho que satisfazer? Será que eu estou satisfazendo a vontade dEle ou a minha? No meu dia a dia. Um outro exemplo aqui, dentro dessa questão da globalização, das questões financeiras. Igrejas cristãos que só pensam na bênção. Eu vim aqui, tem até pastores que dizem: coloque Deus contra a parede, exija a sua cura, o seu milagre, a sua bênção, a sua casa, o seu imóvel. Qual é a bênção que você quer? Será que nosso Deus é um gênio da lâmpada? Pronto a quê? A eu estender a mão, clamar a Ele e Ele satisfazer a minha vontade? Será que é assim que deve ser? A igreja das bênçãos, a igreja que você só vai buscar a bênção, o milagre, a igreja que só tem, né? Deus é um Deus um mágico, que vai satisfazer a sua vontade, vai atender todas as suas necessidades. E qual é o seu compromisso com esse Deus? Não tem? É assim que Ele atua? Simplesmente assim? Eu quero tudo? É o Pai Nosso e nada de seja feita a vossa vontade? Essa é a igreja. Hoje, quantos milhões de exemplares da Bíblia nós temos espalhados no mundo? É o livro mais editado? É o livro mais lido? Uma coisa, meus irmãos, que eu confesso aqui para vocês, eu gosto muito de ler a Bíblia, estou fazendo curso de teologia, mas há 2 semanas, quando a Márcia passou a escala, né, o cronograma da programação da igreja em novembro, eu comecei a orar para Deus passar a palavra, dizer: Senhor, o que tu queres que diga? E eu passei 1 semana orando e não vinha nada, porque eu estava estudando, e gosto de estudar, como falei, uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Genebra. Aí eu estava lá ouvindo a pregação, se não me engano era do Leonardo Ravenhill, e aí Deus disse assim para mim: quantos seminários, quantas Bíblias editadas, quantos estudos, e falava de avivamento. E Deus disse: você não precisa de Bíblia de estudo,
Vá ler a Bíblia, a minha palavra pura e simples, porque eu vou falar com você por meio dela. Você pensa que é uma Bíblia de estudo que vai lhe encher? Porque nós temos Bíblia de estudo, Bíblia dos pastores, Bíblia para todo gosto. Mas quem fala conosco, quem nos usa, quem nos transforma, quem nos alimenta, quem nos dá a revelação da palavra é o Espírito Santo. Amém? Então eu parei a leitura. Cometi até um erro, porque eu fui no trabalho e lá tem uma Bíblia que é só Bíblia, é só a palavra. Deus disse: vá ruminar, Paulo César. Vá comer e ruminar. E é isso que ele quer dizer para nós, quer dizer para a igreja, porque eu estou aqui, andando aonde? Na carne ou no espírito? Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está me ouvindo pela internet agora, cristão, cristã, irmão, irmã, você está ruminando a palavra? Você está em qual pendor? Porque o tema aqui da pregação é o pendor da carne e o pendor do espírito. A igreja hoje, nós, eu, você, qual é o nosso pendor? É o pendor para o espírito ou é o pendor para a carne? Para onde eu estou tendendo? Pendor é uma coisa que pende para um lado, para uma determinada situação. Analise-se, meu irmão, analise-se, igreja. Para onde você está pendendo? Ontem, na nossa vigília lá no monte, a gente orava por avivamento. A igreja quer avivamento? Vocês querem avivamento? Quem quer avivamento na sua vida, na sua casa, no seu lar, na igreja? Pode levantar a mão, meu irmão, não tenha vergonha não. Porque quem vai fazer o avivamento é o Espírito Santo de Deus, não sou eu não. Eu não avivo ninguém, quem aviva é o Espírito Santo. Amém? Agora, vocês acham que para ter avivamento precisa de quê? Para quê? O que é que precisa para ter avivamento? Precisa buscar, precisa orar, joelho no chão. Meus irmãos, uma luta grande que eu tenho, grande, e graças a Deus, graças a Ele, eu tenho conseguido vencer, é quanto a orar. Já ouvi diversos testemunhos, diversos depoimentos de irmãos, irmãs, dizendo que são irmãos de oração, não é só de ir para o monte não. A oração que eu estou falando aqui é você ir para o seu quarto, se trancar no seu quarto, se fechar a porta e você orar para Deus. Não é orar bonito aqui na frente, no microfone não. Para impressionar as pessoas, não. Nós não temos que impressionar ninguém. Nós temos que impressionar a Deus, ao Espírito Santo, colocando-nos à disposição dEle, para sermos usados segundo a vontade dEle. Amém? Não é a minha vontade. E aí, quando eu digo, vou dar um exemplo aqui, que outro dia eu falava com o pastor William. A gente passa a semana toda se acordando 6 horas da manhã para ir trabalhar. Levar menino para colégio. Aí você diz, na segunda-feira, sábado eu vou me levantar 6 horas para orar. Menino, a carne já começa a tremer. Já começa uma guerra, já começa uma briga. É guerra individual, meu irmão. Na pregação que eu li, ele diz, nós estamos numa guerra individual. Aqui nós estamos a igreja no coletivo, amém? É a igreja do Senhor, a noiva eleita. Agora, cada um de nós, o que importa é quando a gente sai daqui, vai para nossa casa e nós temos a oportunidade, no nosso lar, no nosso cantinho, eu e Deus. Este é o pendor do Espírito. Você está fazendo isso, meu irmão? Você está fazendo isso, minha irmã? Aí, por glória também, tecnologia, né? Deus me deu um avivamento. Porque nós estamos tendo a oportunidade agora de trabalhar online. Eu trabalho uma semana online, uma semana presencial. Aí na semana que é online, tome brasa na oração. Porque eu vou deixar a menina em colégio, a mulher foi lá para a academia. Aí quando eu chego em casa, é só eu e ele, amém? Glória a Deus.
É a oportunidade de ser avivado, de ser transformado, dele falar comigo, dele mexer comigo, me transformar, me tirar de mim aquilo que não presta, que não lhe agrada. E é isso que ele quer fazer com cada um de nós. Se ele faz comigo, ele faz com você também. Você pensa que é vontade minha? Você pensa que eu sou melhor do que você? Não sou, meu irmão. A palavra de Deus diz que o reino dos céus se conquista pela força, pelo braço. Você tem que se colocar à disposição, você tem que buscar, você tem que querer, você tem que se entregar. Como é que o Espírito Santo vem sobre você se você não busca, se você não vai atrás, se você não se esforça? Pendor de quê? Do Espírito ou da carne? Meu irmão, se você pegar um celular, botar ali numa notícia, aí vai, ó. É um estirão atrás do outro. Quando você vai ver, passou a tarde inteira. Pendor da carne. Quando eu estou dizendo, eu vou orar no sábado e a carne já começa a se tremer, é o Espírito lutando contra a carne. Mas graças a Deus, pela força do Espírito Santo, eu consigo vencer. Eu tenho conseguido orar. Eu tenho conseguido me colocar de joelho na presença dEle. Isso não é para me vangloriar, não é. Isso é para servir de testemunho para vocês, porque se eu posso, vocês podem, todo mundo pode. Amém? Meu irmão, lendo o livro, porque Deus me levou a ler. Deus me levou a ler. Começou com um livro que o pastor William me ofereceu, é O Reino de Ponta Cabeça. Aí o Tadeu, irmão Tadeu, que também gosta muito de ler, nos incentiva, né? Meu irmão, eu passei 1 ano, não foi não, pastor? Pense numa guerra para ler um livro. Pense numa guerra, 1 ano para ler um livro. O patrocínio estava até esquecido, não era o patrocínio? Já terminou. Aí eu decidi, não, meu irmão, não vou ficar mais nesse negócio, não. Eu vou ler mais agora. Já que eu comecei, eu quero começar agora a continuar lendo coisas que me edifiquem, coisas que o Espírito possa usar em mim para me abençoar e abençoar quem comigo convive. O que você está lendo? É óbvio que a preferência é a palavra, mas eu também não. Você não pode deixar de ler coisas que são edificantes. Eu estou lendo sobre o herói da fé agora. E pasmem, em 1 mês eu já estou terminando de ler o livro. São 20 heróis. Meu irmão, e você fica tão envergonhado quando você vê aqueles homens entregando tudo. Gente que pensava, como D.L. Moody, eu vou ser advogado. Aí fui para um culto, recebi uma pregação, recebeu a palavra, não quero mais saber de advogado de nada. Eu vou servir ao Senhor, e a vida dele inteira se dispôs, se entregou. Deus o sustentou e ele construiu uma grande obra missionária com salvação de milhões de vidas. Porque a gente precisa o quê? Se colocar à disposição, se colocar na brecha. Se você ficar só esperando, como que diz, né? Você faz aquela oração. Está precisando do emprego. Oh, Senhor, abre porta para mim, Senhor, me abençoa, meu Deus. Estou tão necessitado, passando dificuldades. Ora, aí vai dormir depois, fica deitado. Em casa, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer milagre? Vai acontecer transformação? Vai acontecer alguma coisa? Não, vai continuar com a panela vazia. Não creu? Porque não é só orar, eu tenho que agir. É ora, ação, né? Orar e agir. Não pode ser só venha a nós. Continuando na palavra do que Deus está falando sobre essa questão do mundo moderno, de igrejas que só querem bênçãos materiais, e aí, por conta desses estudos e dessas palavras, desses pregadores que eu tenho ouvido, uma coisa me tocou muito, que eu quero falar aqui também para a igreja. Vou fazer uma pergunta para a igreja, para vocês, e faço para mim, mas não precisa responder não, só você e Deus. Irmãos, a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, não é Ebenezer não, a Ebenezer está no meio, normalmente, falo da igreja cristã, dos cristãos. Ela está mais carnal ou mais espiritual?
Ela está pendendo mais para onde? Para o espírito ou para a carne? A igreja, por exemplo, do Brasil, a igreja do Ceará, a igreja de Fortaleza. Para onde ela está pendendo mais? Nós, como cristãos, somos mais carnais ou mais espirituais? Ainda ouvimos falar de milagres? Ouvimos. Ainda ocorrem conversões? Ocorrem. Transformações? Ocorrem. Mas por que não acontece os avivamentos dos tempos apostólicos ou do tempo dos heróis da fé? O que está faltando para a igreja? Meus irmãos, minha oração agora é para que Deus derrame um avivamento sobre mim, sobre nós, sobre a igreja, e nós possamos viver um avivamento onde vidas sejam salvas, transformadas, modificadas, e nós possamos viver uma verdadeira revolução em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo. Amém? Porque, meu irmão, é preciso que o Espírito Santo toque em nós, em cada um, toque em mim. É preciso que a igreja se incomode. Você está se sentindo incomodado, meu irmão, minha irmã? Você que nos ouve está se sentindo incomodado com as vidas que estão perdidas? Com as vidas que estão indo para o inferno? Ou será que não tem mais inferno? Não tem mais pecado? O que a nossa doutrina cristã diz? O que Jesus nos ensinou? Ele me salvou, salvou a você, me transformou. Eu sou fruto de transformação do poder do Espírito Santo. Ou vocês acham que eu estou aqui falando por mim? Se o Espírito Santo pudesse mostrar aqui para vocês quem eu era antes de conhecer Ele e de estar aqui pregando, você acha que eu sou digno? Ele me faz digno. Ele me santifica. Ele me transforma. Como Paulo diz, das coisas que ficaram para trás, que só nos envergonham. Hoje eu posso me gloriar nele, para ele, por ele. E a igreja, e você? Hein? Está mais carnal, está pendendo para quê? O desejo do Espírito Santo é de incomodar, para você buscá-lo, porque ele quer realmente trazer um avivamento. Mas para isso nós precisamos ficar condoídos, precisamos ficar constrangidos, que nós ouvimos aqui no início, irmão Patrocínio orando, pelos inúmeros pobres, pessoas que estão aí drogadas nas ruas, morrendo, seja com droga, com prostituição, ou então as pessoas que estão neste momento bebendo, em bares, amigos nossos, conhecidos nossos, desconhecidos. Para onde vocês acham que essas pessoas vão, que não conhecem Jesus? E qual é o papel da igreja? Não é salvar, não é pregar o evangelho. Então nós precisamos primeiramente tender mais para o Espírito, orar mais, buscar mais, para que Ele nos avive e nos dê ousadia para pregarmos a essas pessoas e trazermos o avivamento e o Espírito Santo as salve. Nós somos 30% no Brasil, ou seja, 70% vai para o inferno. Isso não nos dói, não nos comove nada, não nos incomoda. Você está incomodado com isso ou não está? Nós temos que ficar incomodados com isso. Eu confesso para vocês que isso tem me incomodado, porque se aos meus familiares você fica triste, porque não são salvos, o meu maior desejo, mas Deus, eu te peço que tu mudes, é poder falar a mesma língua, conversar com um familiar meu, a mesma língua do Espírito, que é a língua que Ele me deu para falar com vocês. Falar como irmãos, como nós estamos falando aqui. Eu não sei se vocês têm essa ânsia, esse desejo, de ter um irmão, uma irmã, de
carne, convertido, que a gente possa orar, a gente possa cantar, louvar, adorar o Senhor. E se essas pessoas, aí o Espírito começou a me incomodar. Está muito bonito, seu Paulo César. Muito lindo para você. Tudo bem, você querer a salvação da sua casa. E a salvação dos vizinhos, dos seus familiares. Aí a lista vai aumentando, sabe? O Espírito Santo, quando começa, ele não para, não. E os seus colegas de trabalho. E aquele ali, aquele outro, aquele lá. Aí vai mostrando. Eu disse, mas Senhor, eu não tenho força para nada. Eu não salvei nem a mim mesmo. Nem a mim eu salvei. Mas não, mas você tem que deixar ser usado. Eu quero que Ele me use para a salvação de muitos. E o meu desejo nesse momento é também que Ele use a vocês, que Ele use a igreja, que Ele transforme também a cada um de vocês, que Ele coloque na mente, no coração de cada um aqui, eu profetizo, fogo do Espírito Santo para essa igreja, fogo do Espírito Santo para quem está me ouvindo agora, para que o Espírito Santo incomode, coloca, Senhor, um incômodo na mente, no coração de cada um dos teus filhos, da tua igreja no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, Pai, um incômodo, um fogo pelas vidas que se perdem, meu Pai, para que tu possa usar para salvar, para transformar, para tirar da lama, do lodo e do pó, assim como tu fizeste comigo, Senhor. Amém? O Espírito Santo até me tirou um pouco aqui do roteiro. Amém. Mas, irmãos, eu pergunto diante do pendor da carne e do Espírito, como você, meu irmão, minha irmã, tem usado o seu tempo? Porque o Espírito também me perguntou isso. E eu vou dar um resumo aqui bem simples. Vamos dividir o nosso tempo, 24 horas. Né? 3 de 8, né? 8 horas a gente passa dormindo. 8 horas a gente passa trabalhando ou estudando. Não importa se é em casa ou se é no trabalho mesmo. E as outras 8 horas, ou seja, nós temos um terço. Um terço. Essas outras 8 horas, o que você faz delas? O Espírito Santo me perguntou. Deus me perguntou. Se você tem, por exemplo, 60 anos, 20 anos você gastou dormindo. 20 anos trabalhando. E os outros 20 você fez o quê? Meu irmão, pense numa cobrança. Porque eu me converti muito tarde. A minha juventude eu gastei com aquilo que não era pão. Mas glória a Deus, que Ele me alcançou, teve misericórdia de mim e me trouxe até aqui. E eu sei que Ele ainda há de me dar muito tempo. Não é porque eu mereço não, é por graça dEle. Porque eu, pelo menos, eu quero, eu anseio. O Senhor deixa pelo menos eu pagar, você não paga, né? Que Deus lhe deu, você não paga. Nada que você faça, paga. Mas aquele tempo que eu desperdicei, me dá aí em dobro, com fé, com força, com disposição, para anunciar e para fazer tua obra. É uma maneira de passar a borracha, não é? Porque você não apaga o passado, mas o futuro está na sua mão. O presente está na sua mão. O que você vai fazer dele? O que você vai fazer? O que você está fazendo com as 8 horas que verdadeiramente importam? Você vai pender para a carne ou você vai pender para o Espírito? Você vai servir a Deus ou você vai servir ao mundo? O que é que você está vendo? De que você está se alimentando? É da palavra. Você está alimentando o seu espírito ou o seu umbigo? Ou as suas vontades? O que é? Se você, dependendo da escolha que você fizer, você terá avivamento na sua vida. Você terá transformação na sua casa, no seu dia a dia.
Você receberá o fogo do céu que vai consumir a sua casa, transformar o seu lar, a sua vida, a sua esposa, a sua família, seus vizinhos, seus parentes, a igreja, onde você for. Amém? A escolha é sua. Deus lhe deu livre-arbítrio. A palavra está dizendo aqui, nós não andamos segundo a carne, andamos segundo o quê? Segundo o Espírito. Se liga, meu irmão, se liga, minha irmã. É segundo o Espírito. E ele é tão maravilhoso, porque a palavra diz, nós somos maus, não somos? Somos ou não somos? O que nós temos de bom? Não é para envergonhar não, é porque nós precisamos reconhecer perante Ele a majestade dEle, a grandiosidade dEle. E que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos dEle. Mas Ele nos dá de graça, liberalmente, com amor. E aí a palavra me levou. Vamos a 1 Tiago 4,4. Tiago 4,4 vai dizer assim. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu encontrar aqui. Só um minuto, por favor. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí, faça a sua escolha, o que você quer, o que você prefere? Amigo do mundo, inimigo de Deus, ou amigo de Deus, inimigo do mundo? Porque não dá para servir a dois senhores. E nós temos hoje uma igreja que quer ficar nessa, ó. Né? Pezinho aqui, pezinho acolá, pezinho aqui, pezinho acolá, para frente e para trás. Não dá não, meu irmão. O que Deus diz da igreja morna? O que Deus diz? Nós não podemos servir a dois senhores, não podemos ser crente morto, nós temos que ser crentes quente. É quente. Porque, quando a gente lê esse parágrafo aqui, e aí eu comecei a me questionar, aliás, esse versículo, adúlteros e adúlteras, a gente fica pensando, mas adúltero ou adúltera não é o que trai o marido, o que trai a esposa? Não é não? É isso mesmo? Então está errado mesmo? Será que está errado? Não, está não, meu irmão. Ei, o Espírito Santo incomoda, ele está incomodando. É uma palavra forte, uma palavra pesada, adúltero ou adúltera. Mas Tiago disse isso aqui com quem? Com a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é o quê? A igreja é a noiva. Esse noivo que nos salvou, nos transforma, nos liberta e nos livra, nos salva, ele não trai. Trai? Jesus não trai, ele é fiel. A palavra dele, ele é fiel. A palavra diz que ele é fiel. Ele é fiel. E nós estamos sendo fiéis? A sua noiva está sendo fiel? Você, meu irmão, você, minha irmã, está sendo fiel a Ele? Aos princípios dEle, à palavra dEle, ao que Ele tem lhe ensinado? A palavra me levou, me constrangeu a dizer que eu preciso retribuir o amor dEle para comigo. A igreja precisa retribuir o amor dEle para com a igreja. Não é só Senhor me dá não, é Senhor eu te amo, tu és grande, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és majestoso, tu és Senhor da minha vida, da minha vontade.
Nós temos tido a coragem de dizer isso? Ou será que é só da boca para fora? Ele sabe. Ele sabe se você está dizendo só da boca para fora. Irmãos, eu quero buscar mais a Deus. Não é para agradar vocês, nem para ser mais santo, não. É porque esse amor que me constrange, que é tão grande, que é maravilhoso, eu sei de onde eu estava, eu sei onde eu andei, eu sei o que eu fazia. Já era para mim ter sido morto, enterrado. Mas Ele me amou de uma forma antes que eu amasse. Me tirou da boca da sepultura, me deu uma nova vida, uma nova casa. A palavra dele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E tem me transformado, tem me usado, tem falado comigo. Não é porque sou melhor do que ninguém, é porque Ele é Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, Deus misericordioso, é pela graça e misericórdia dEle. Mas Ele quer fazer isso com cada um aqui, com cada um que está ouvindo. Ele quer tocar no coração, na sua mente, na sua vontade, nos seus desejos. Tenha certeza, meu irmão, que o que Ele quer e o que Ele tem é o melhor para nós. A palavra dele diz que os sonhos dele são melhores do que os nossos, são mais altos. Toda a ciência dele é mais maravilhosa, é mais majestosa, é mais grandiosa do que qualquer ciência do mundo. E muitas vezes nós deixamos a palavra dele, tudo que é bom, que é maravilhoso, tudo que ele foi feito, e corremos de braço para o mundo. Qual é o pendor? Qual é o seu pendor, meu irmão, minha irmã? É para o espírito ou é para a carne? O que você está fazendo com as 8 horas que importam? Tem um tempinho aí para buscar Ele? Tem um tempinho para se colocar de joelhos e tentar ler a palavra e tentar ser inundado pelo Espírito Santo? Ou é internet? Você sabe qual é o maior pecado do crente hoje? O maior pecado é no sentido de dizer aquilo que mais desvia o crente da palavra de Deus. É a internet, as redes sociais. Se você não se ligar, meu irmão, se você não se ligar, minha irmã, rapidamente, ó, é só um Matrix, né? Conectou aqui, ó, foi. Temos que estar alerta. Se você estiver no Espírito, se você deixar que o Espírito lhe tome conta da sua mente, do seu ser, da sua vontade, dos seus desejos, você vai ser liberto, você vai ser salvo, você não vai ser alcançado pelo inimigo. Ele vai te dar revelação de que o inimigo está armando contra ti, tu vai sentir a cilada. Eu já senti, eu já vi quando prepararam a armação para mim, porque o Espírito falou comigo e me alertou. E muitas vezes, sem nem eu saber, o Espírito Santo, por amor, me veio e me livrou, me deu a palavra, o que eu devia dizer, como eu devia falar, como eu devia agir. Porque se você está se entregando a Ele, deixa Ele assumir o controle. Quando Ele está no controle, você acha que Ele vai lhe conduzir para onde? Vai lhe conduzir para o céu, para a glória, para o que é bom. Por mais que você tenha uma provação, você vai vencer na provação. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele livrou, foi do fogo? Não, ele livrou no fogo. Ele vai lhe livrar também, ele vai lhe dar livramento também. Ele vai falar com você também, ele fala com você. Ou você acha que ele fala só comigo? Ele fala com todo mundo. O nosso Deus quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Você está se predispondo a esse relacionamento? Fica imaginando o seu amor por sua esposa, o seu amor pelo seu esposo. Você fica com ciúme de determinadas situações? Se você vê a sua esposa conversando com outro, seja no telefone, seja pessoalmente. Ora, às vezes eu tenho até ciúme de Cristiano com Natan.
Depende da situação. Então, se nós ficamos enciumados, vocês acham que a igreja não adultera? Quando a igreja deixa os caminhos do Senhor, deixa a palavra de Deus, o que ela está fazendo? Você acha que adulterar é só ir para a cama com outro? Jesus disse que, por exemplo, só em olhar para o outro ou para outra, só em olhar e desejar, já adulterou, não precisou ir para a cama não. Aí você está flertando com o que na internet? É futebol, rede social, política. E eu vou lhe dar um exemplo aqui, meu irmão, minha irmã. Esse domingo foi muito interessante, mas foi de Deus. Porque, veja bem, não tem pessoa, vocês aqui sabem, patrocínio, irmão, política. E por que Deus colocou justo hoje para me pregar? Eu digo, meu Deus do céu, consagração. Você tem que se separar, se apartar. Fui voltar cedo, porque eu não queria nem saber. Quero nem saber. Não é Ele que está no controle. Não é Ele que manda tudo, que controla tudo. Ele já sabe quem foi eleito, o que vai fazer, o que não vai fazer. Não importa quem ganhe, importa que Ele está no controle e que a vontade dEle será feita para a sua igreja. Amém? Aí Deus disse, Paulo César, tu não vai se informar nada de política nessas eleições. Tu vai se consagrar para poder pregar para mim e levar minha palavra para os irmãos. E isso é a bênção dEle, aleluia. Então eu disse, eu não quero tu mais com esse negócio não. Não quer dizer que eu não possa ler, que eu não possa me informar, mas quer dizer que Ele está em primeiro lugar. Se Ele disser, Paulo César, esquece, eu vou esquecer. Se Ele disser, vai só ler, eu vou só ler. Não acessa mais, eu não vou acessar mais, porque o servo tem que ser obediente, a igreja tem que ser obediente, e o que Ele quer é melhor para mim, para você, para a igreja, para nós. Qual é o seu pendor? Para o espírito ou para a carne? Você está ouvindo a Deus? Como a gente ouve a Deus? Saiu totalmente do script. O Espírito Santo tomou de conta também. Vou ver se eu volto aqui um pouquinho. Qual é o seu pendor? Você está pendendo para o Espírito Santo. Você que está em palavra de te incomodar, vai te chamar a atenção até que tu vá fazer aquilo que Ele quer que tu faças. Amém? Amém ou não amém, igreja? Seja incomodado pelo Espírito.